Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Janaíne Aires, sou professora aqui do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou meio lenta, mas a gente está aqui hoje para desenvolver mais um encontro do ciclo de debates em economia política do audiovisual. Essa é uma atividade de extensão do Grupo de Pesquisa em Economia Política do Audiovisual, que foi criado em maio de 2020 e que tem desenvolvido atividades aqui no Departamento de Comunicação da UFRN, também construído parceiros, né, no Brasil, porque acho que essa é a grande vantagem, né, da gente desenvolver pesquisa, né, construir parceiros. E aí a ideia desse evento é que, de alguma forma, a gente possa fazer isso, incorporando essas atividades também dentro da graduação. Na quinta-feira passada, nós tivemos um encontro sobre a economia política da comunicação e o esporte, num debate sobre o futebol com Anderson Santos, e hoje a gente vai discutir o audiovisual interativo com Ivan Mussa e com mediação de Sueldes Paz. Então, eu quero começar, antes de mais nada, agradecendo o interesse de todo mundo. Essa atividade está sendo gravada para a galera que não está podendo participar aqui, ao vivo, mas nós temos uma plateia, eu espero que seja frutífero, que a gente possa dialogar bastante, e eu quero começar também agradecendo tanto a Ivan, que é um parceiro de trabalho, um colega por qual eu tenho muito carinho e também tem muito a contribuir nessa área especificamente, que também é uma área emergente, vamos dizer assim, mas uma área que tem crescido enormemente e, de alguma maneira, também é uma área que contribui muito para a gente pensar sobre a indústria nacional, né? E Sueldes, que foi estudante lá de economia política do audiovisual, e a partir da colocação de Sueldes, que só, olha, professora, faltou a gente debater games, e aí a gente decidiu trazer essa discussão para esse semestre, como atividade da disciplina de economia política e também como atividade de extensão. Sueldes é estudante de comunicação social, do curso de comunicação social audiovisual, e também é um cara super envolvido com games, produz aí, está começando a caminhar nesse campo, então para a gente é um grande prazer. Bom, eu vou passar a palavra para a Sueldes, para apresentar Ivan, agradeço aos dois, vou desligar aqui minha câmera, meu microfone, e a palavra está com vocês. Como a professora falou, meu nome é Sueldes, obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui hoje. E eu queria apresentar o nosso convidado, que é o professor Ivan Mussa, da Estácio. Ele é doutor em comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é vice-coordenador também do grupo de pesquisa em games da Intercom. Foi pesquisador convidado na IT University of Copenhagen, eu espero ter falado corretamente, na Dinamarca, no Center for Computer Games Research. Ele também é professor e autor da tese O Jogador Descentralizado, Comunicação Humano Videogame no Contexto Pós-Minecraft. E do livro Design de Jogos, projetado para o curso de graduação de Jogos Digitais na Universidade Estácio de Sá. E com isso, eu quero passar a palavra para você, professor. É com você, Ivan. Obrigado, Sueldes. Espero que todo mundo me ouvindo bem aí. Qualquer coisa é só falar no chat que eu acerto qualquer coisa aqui, qualquer problema. Começar agradecendo muito Janaíne pelo convite e por ter me dado uma desculpa para voltar para a UFRN, nem que seja por uma tarde, né? Já estou com saudade de todos, do curso, do departamento, né? Então está sendo muito legal poder continuar o diálogo, né? É isso, rever os alunos, conversar mais um pouco com vocês, dessa vez a respeito de um assunto que não tratei tanto em sala de aula, né, que é a minha pesquisa de mestrado, doutorado, e que eu continuo pesquisando depois também, que é o assunto dos games, ok? Eu vou abrir a apresentação aqui, e é isso, vamos lá. Deixa eu começar explicando, então, o título e aproveitando essa explicação para contextualizar a indústria de games no Brasil dentro desse campo que a gente pode chamar do domínio do audiovisual, né?
O título audiovisual interativo vem de uma classificação da Ancine, né, que começou ali nos anos 2010 a começar a trabalhar com games, tá? E classificar os games como produto audiovisual. E utilizou-se esse termo audiovisual interativo, né, para descrever o que são os videogames como produto de comunicação, né? Gente, esqueci de uma coisa também, quando eu estiver chegando no meu tempo, né, vocês, por favor, podem me avisar, embora eu vou mirar aqui para uns 40 minutos de fala, talvez um pouco menos para a gente ter mais tempo para debater. Então é isso, é daí que a gente vê essa classificação como audiovisual interativo, mas que pode causar a impressão de que, de alguma forma, os videogames são um tipo de produto e um tipo de indústria que, de alguma forma, tem um diálogo muito estreito com o cinema, por exemplo, né, ou com a televisão, quando a gente sabe que mesmo cinema e televisão são campos muito distintos da produção audiovisual, né, e os dois têm dinâmicas muito diferentes. Então, os games é a mesma coisa, né, a gente tem um outro tipo de mão de obra envolvido, outras espécies de legislações que governam ou que não governam esse mercado, né. Então eu vou falar um pouco sobre isso, tá? E tentar contextualizar um pouco melhor o que são os games no Brasil, né? E tentar entender essa indústria nacional de games, ou a falta de uma indústria nacional de games, do ponto de vista histórico, né? Aí eu vou passar aqui para o próximo slide. Explicando uma outra coisa também, que quando Janaína me convidou, eu estava como professor da pós-graduação em Comunicação e Marketing da Estácio, mas literalmente segunda-feira agora comecei como professor da Universidade de Potiguar. Então, não foi erro de vocês apresentando, não, é porque o negócio andou rápido mesmo. Então, só para esclarecer porque eu coloquei o NP ali. Então, começando aqui, separando essa fala em 3 temas, né, para a gente tentar compreender um pouco dessa indústria nacional de games, ou da ausência de uma indústria nacional de games. Eu separei a fala em três vertentes, né, em 3 temas, tá? O primeiro seria o desenvolvimento, né, do ponto de vista mesmo de políticas públicas, tá? Do ponto de vista de como que os videogames começaram se inserindo no Brasil, não pela indústria audiovisual, mas pela indústria de softwares, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da estética independente, e aí já entra um pouco da referência que eu acho que a Janaíne passou para vocês, que é o artigo do Pedro Zambon, que fala um pouco da emergência da indústria nacional de games e como, até pela falta de um apoio mercadológico e um apoio, principalmente um apoio estatal para o crescimento dessa indústria, você tem uma predominância quase que de 100% de mercado independente, né? Quando a gente fala de mercado independente ou de jogos independentes, a gente fala de muitas coisas diferentes, né? A gente fala desde a pessoa que faz um jogo sozinho, né, como eu vou mostrar até em alguns exemplos, até jogos que são feitos por empresas que têm uma série de funcionários, às vezes 10 ou 20 funcionários, que para termos de Brasil já é bastante, né? E mesmo empresas que podem até ter mais funcionários que isso, mas que não possuem um vínculo com distribuidoras ou com grandes produtoras, né, que elas meio que fazem esses vínculos na base de projetos, né, de forma independente. Então, a grande maioria, ou praticamente toda a indústria brasileira se baseia nesse formato independente, e o que o Pedro Zambon vai falar, e que outros pesquisadores vão falar, é que, ao mesmo tempo que você tem uma falta de incentivo e uma falta de fomento, né, do Estado para esse mercado independente, é exatamente essa cultura da independência que possibilita o surgimento de uma estética própria dos games brasileiros, né? Então, é nisso que a gente vai falar um pouco nessa segunda parte. E, por fim, eu quero falar um pouco de cultura gamers, ou cultura gamer, né? Ou seja, examinar um pouco qual é o perfil da cultura gamer brasileira, e aí eu vou dar uma ênfase, principalmente numa pesquisa aí, que é uma pesquisa empírica mesmo, que eu e mais 3 pesquisadores, aí eu vou apresentar direitinho depois, a gente fez,
sobre os esportes, né, que são os esportes eletrônicos no Brasil, e como existiu um certo avanço na regulamentação desse campo, né? E aí a gente vai ver que a regulamentação é uma condição para que o campo floresça, não é uma coisa que está impedindo o campo de florescer, né? Mas que essa cultura gamer, principalmente, digamos assim, capitaneada por uma casta de consumidores de classe média alta, né? Fez uma pressão muito grande, uma mobilização muito grande contra a regulamentação do campo, né? E aí eu vou explicar tudo isso e tentar unir esses três temas, né? A questão do desenvolvimento da indústria, a estética independente e essa cultura gamer que está muito associada a uma cultura neoliberal, uma ideologia neoliberal, tá? Começando aqui, também fazendo uma introdução bem rápida sobre esse início da indústria de games no Brasil. Quais são os termos principais, né, que a gente tem que entender para poder compreender o que acontece hoje, né? A gente tem que entender, como eu falei, que os games não começam associados a uma indústria audiovisual brasileira, que você já tinha a TV, o cinema brasileiro, que passou por várias fases, etc. Então, os games não se dialogam tanto com essa indústria audiovisual, mas com a indústria de softwares, né? E aí, durante a ditadura militar ainda, nos anos 70, né, você tinha uma espécie de política pública de produção, ou que visava a produção de softwares no Brasil, mas que na prática não resultou nisso, né? Qual era essa política? Era uma política chamada reserva de mercado, né, que tinha a ver com o protecionismo dos governos militares, né, de que queria-se uma indústria de softwares brasileira, né, e que o modo como isso foi feito foi criar uma reserva, ou seja, impedir entrada na prática, o que isso significa? Impedir a entrada de games americanos, japoneses, etc., no Brasil, né? Isso acontecia com software também, né? Tanto com software quanto com hardware, com computadores e tal. E aí, qual é a ideia? É você impedir que o mercado nacional fosse dominado por empresas estrangeiras, né? Mas você precisava ter o segundo passo, né, que esse nunca aconteceu, que é do fomento da indústria nacional, ou seja, criação de mão de obra qualificada, de produtores, né, de cursos de universidades, voltados, e uma cultura mesmo voltada para o desenvolvimento de softwares e de games, né? E que isso nunca aconteceu e até hoje não acontece, né? Então, mais ou menos isso que a gente vê como a primeira palavra-chave aí dessa indústria de games brasileira, ou da falta da indústria de games brasileira, né? É a reserva de mercado. A segunda é o que acontece depois, né, que é a guerra dos clones. Isso eu roubei, né, não foi eu que inventei isso, esse termo é de um artigo do professor Emanuel Ferreira, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, e que ele tem um estudo, né, uma pesquisa sobre os videogames e os jogos brasileiros, né, que são brasileiros porque, na verdade, eles são clonados, né? Como que isso funcionava? Se você não podia, por exemplo, importar o Nintendinho, que era o primeiro videogame da Nintendo, né? O primeiro console caseiro da Nintendo, que foi lançado, se eu não me engano, em 1983 ou 82, agora não me recordo bem. A lei não permitia a importação para proteger o mercado interno. O que as empresas brasileiras faziam? Ao invés de criar os seus próprios games, né, elas clonavam o aparelho. Então você, através digamos assim, buracos nas leis, né, você pegava a tecnologia, reconstruía ela e dava outro nome. Então você teve vários, inclusive às vezes com o aval das empresas, né, com a Gradiente, por exemplo, que é uma empresa brasileira de tecnologia da época, tinha uma parceria com a Nintendo, né? Então, isso, ao mesmo tempo, começou como uma coisa meio quase que pirata, e que depois se desenvolveu em parcerias, e hoje você já não tem mais isso. É o mercado estrangeiro dominando o mercado de games brasileiro. Mas aqui a gente tem essa questão dos clones, né,
que eram a mesma tecnologia com algumas adaptações para o contexto brasileiro. Então, aqui tem as figuras, né? Esse Video Computer System é um clone do Atari, né? Do Atari 2600, que tem vários games do Atari, né? Vários videogames, e esse foi o que fez mais sucesso no mundo e que foi clonado no Brasil dessa forma, né? Só alguns exemplos. Aí você tinha os botões em português, né? Os jogos eram clonados também, então eu coloquei aqui o exemplo do Enduro, que é um jogo muito famoso pro Atari, né? E que podem ver que é quase a mesma coisa, né? Mas com algumas diferenças. Então, a diferença de cor, tamanho da tela, resolução. Isso tudo também porque esses jogos antigos, aí é um outro assunto, mas que a gente pode resumir rapidinho, eles dependiam muito também da tecnologia de exibição, né? Então, o mesmo jogo, ele podia ficar muito diferente, com outras cores até, dependendo de qual aparelho você ligava ele. Enfim, isso foi o início do desvio, né? Porque aí a indústria nacional de games começou a desviar dessa reserva de mercado, obviamente que por culpa também dos governos militares, que fizeram o protecionismo, impediram a entrada do mercado externo, mas nunca fomentaram o mercado interno, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vê, né? A gente tem essa reserva de mercado, mas que não há um desenvolvimento interno, tá? Então, além do artigo do Pedro Zambon, que eu indiquei para vocês, é bem interessante também para compreender essa cultura dos videogames no Brasil e a relação disso com essa transgressão dos clones, né? Dá uma olhada nesse artigo do professor Emanuel Ferreira, de 2017. Agora, eu queria falar um pouquinho, pegando justamente essa falta da indústria de games brasileira formal, né? Entender o surgimento dos jogos independentes, né? Que também está lá no artigo do Pedro Zambon, a construção de uma identidade independente para os games brasileiros. E aí eu já quero pular um pouco para os dias atuais, tá? Então me perdoem esse lapso de tempo, né? Essa elipse que a gente vai fazer, mas que eu acho que é mais interessante a gente pensar hoje o que está acontecendo, porque a gente está vivendo num momento que aí já é um contexto global da indústria de games, que é uma espécie de sedimentação do mercado independente de jogos, né? Então, até 2007, 2008, né, não existia esse mercado independente de games no mundo, né? Existiam jogos independentes aqui e lá, né, soltos, mas você não tinha uma cultura de jogos independentes, né? Então, não era fácil, por exemplo, você comprar um jogo independente, um jogo feito por pequenas empresas, às vezes por uma pessoa só, né? Esses jogos eram acessados em plataformas alternativas, ou eram colocados de graça na internet, né? E depois ficavam famosos, mas não havia, por exemplo, um fácil acesso a jogos independentes até final dos anos 2000, né? 2006, 2007, 2008, principalmente. E aí, a gente já está meio que vendo um amadurecimento muito grande desse tipo de mercado, né? Onde você consegue, na mesma loja que você compra um jogo da Nintendo ou da Sony dos Estados Unidos, ou os jogos da Capcom, das empresas japonesas, né? Que são empresas com 200, 300, às vezes mais de 300 funcionários. Nessas mesmas lojas você encontra jogos feitos por menos de 10 pessoas, né? Que é uma coisa que, por exemplo, até o próprio mercado audiovisual do cinema e etc., não tem essa mesma paridade de oferta de filmes independentes para filmes da grande indústria, né? Então, mais ou menos isso. Eu acho interessante a gente olhar a produção brasileira nesse momento de hoje, quando a gente já tem esse amadurecimento do mercado independente e também de uma acessibilidade maior às ferramentas de desenvolvimento, né? A linguagens de programação mais acessíveis, menos calcadas no conhecimento muito técnico, muito profundo de computação, como, por exemplo, esse aí que eu estou mostrando, que é o Tropicalia, que é feito numa espécie de motor, né, que não precisa nem ser programado, né? Você
faz certas instruções para o software, para você dizer o que vai aparecer no jogo, em qual momento, mas você não precisa ser um programador para fazer, né? E a atração do jogo é, de certa forma, retratar uma visão da cultura brasileira, né? Isso, Vinícius, exatamente. Então, o Vinícius perguntou ali no chat se indie é um sinônimo de independente. Exatamente, é um sinônimo mesmo, mercado independente. E o Tropicália tem ele manifesta essa facilidade da produção, né? Tanto do ponto de vista de acesso ao capital cognitivo, para a gente usar um termo bonito, né? O capital cognitivo necessário para produzir o jogo, quanto também para os meios, digamos assim, mais práticos mesmo, de ter um bom computador, de ter um bom monitor, né? De ter ferramentas que você precisa, placas de vídeo, etc., que hoje são caríssimas, né? Para produzir um jogo, e hoje você já tem uma acessibilidade bem maior em relação a esses critérios. Outra coisa que eu queria falar sobre Tropicália é o preenchimento, ou tentativa de preencher uma demanda de representação, né, ou representatividade da cultura brasileira nos games, né? Que realmente é uma coisa frágil, né? A gente não tem muitos jogos que retratem o que a gente entende como a cultura brasileira nos games. E aí já entra uma série de críticas que o jogo recebeu, e aqui eu não vou julgar se as críticas são válidas ou não, sobre uma representação estereotípica, né, da cultura indígena enfim, de uma série de questões sobre o jogo que foram levantadas, né, e que estariam partindo para uma certa visão idealizada e às vezes até preconceituosa, talvez, dessa cultura brasileira, né? Ao mesmo tempo, né, você tem que é uma discussão que até apareceu recentemente com a série Cidades Invisíveis, se eu não me engano, ou Cidade Invisível, né? Eu acho que Cidades Invisíveis é o livro do Ítalo Calvino, é Cidade Invisível, né? Que é a série que muita gente tem criticado também. Eu não assisti, então também não posso julgar se as críticas são válidas, mas que, ao mesmo tempo, a gente não tem uma mão tão forte para criticar conteúdos estrangeiros, né? Às vezes a gente tem a mão mais forte quando o conteúdo é nacional. Enfim, tem uma série de questões que podem ser levantadas. Eu só queria trazer o Tropicália para colocar também essa questão da representatividade e do próprio desenvolvedor, com razão ou não, vender o jogo como um jogo para brasileiros, né? E aí acaba também com uma certa... uma outra crítica que se faz é que talvez que o jogo tem que ser para brasileiros, né? Que tipo de patriotismo é esse, ou ufanismo que está sendo embutido no jogo? Enfim, são questões para a gente pensar como pesquisadores, interessados, jogadores, né? Entusiastas de games, porque é uma coisa que está se desenvolvendo agora, né? Apesar da gente ter essa história dos jogos brasileiros ser bastante complexa e remontar até a década de 70, 80, é agora que a gente está vendo isso ameaçar chegar no topo da cadeia alimentar, digamos assim, da indústria, tá? O segundo jogo que eu queria mostrar para se contrapor à Tropicália é o Dandara, que aí já tem uma outra pegada, né? É um jogo que é muito inspirado na cultura brasileira, então a personagem histórica Dandara, tanto nas referências que o jogo faz, por exemplo, eu coloquei aí, né? Tem uma personagem que é modelada no estilo do Abaporu, que é a pintura da Tarsila do Amaral. Então o jogo tem uma série de referências à cultura brasileira e, ao mesmo tempo, ele tenta disfarçar essas referências para que não fique uma coisa que é o jogo para brasileiros, como é o caso do Tropicália, né? Ele é um jogo, inclusive, que fez muito sucesso no exterior, mais sucesso no exterior do que dentro do Brasil. Recentemente ele foi, inclusive, colocado como na loja de uma empresa chamada Epic Games, que é uma empresa que está tentando se tornar uma espécie de Amazon dos videogames, né?
e eles têm uma política muito agressiva, né, de conquista de mercado, que é colocar jogos grátis, né, toda semana ou todo dia, enfim, é uma festa. Entrem aí e procurem jogos grátis na Epic Games. Mas é uma política mesmo de ir para cima do mercado com uma certa agressividade, né? E eles colocam jogos grátis, obviamente, comprando uma série de direitos desses jogos e que rende muita grana para as empresas que fazem esses jogos. E, obviamente, que eles vão querer também jogos que chamem a atenção do público. E o Dandara, recentemente, foi um desses jogos, né, que foi uma coisa que surpreendeu muitas pessoas. Soeiros levantou a mão aí, pode falar, fica à vontade. Levantei. E a Epic Games, né, você falou que ela quer se tornar uma Amazon dos games, porque ela, até então, ela é a maior concorrente da Steam, né? Apesar da Steam já estar há muito tempo no mercado e tal. Mas com esse processo de dar jogos grátis, está sendo muito vantajoso para ela, porque ela está conquistando muito jogador lá na loja. E não é só jogo pequeno que ela dá, por exemplo, desses indies assim, mas até, por exemplo, até GTA V ela já deu, entendeu? Então, a cada semana são alguns jogos, ou pequenos ou grandes, e às vezes tem promoção de 15 dias direto, dando um jogo por dia, então vale até a pena para quem não tem muito dinheiro, né? Para comprar Exatamente. jogo e aproveita lá a loja. Sim, não é por acaso que eles fazem isso e que a busca do mercado de games hoje é sempre para ampliação de mercado consumidor, né? E aí você tem, por exemplo, serviços de jogos por demanda, né? Ou jogos como serviço, né? Que você paga uma mensalidade e tem acesso a um catálogo, mais ou menos no estilo de Netflix e coisas do tipo, porque é uma forma de tentar alcançar um público consumidor que não pode pagar, às vezes, 100, 150, 200, até mais de R$ 200 num jogo, né? Então, enfim, só para colocar isso mesmo como o Dandara representando aí um jogo brasileiro que conseguiu, de certa forma, furar a bolha do mercado independente, apesar de ainda ser um jogo independente, né? É uma empresa de Minas Gerais, se eu não me engano, a empresa chama Long Hat House, e se eu não me engano, eles têm por volta de 20 a 30 funcionários, não sei se cresceu esse número agora, que eles provavelmente estão trabalhando num outro jogo, né? Então, foi uma coisa que, inclusive, posso pesquisar melhor depois e informar, se for o caso. Mas é uma outra manifestação, digamos assim, dessa cultura independente dos games, e que tem outros exemplos, né? O jogo de corrida brasileiro chamado Horizon Chase, que é inspirado no Top Gear, que é um jogo que não fez tanto sucesso no exterior, mas fez muito sucesso aqui no Brasil. Então, é um jogo de corrida que faz parte do repertório brasileiro, né? De quem jogou jogo de corrida nos anos 90, né? E que hoje, como nostalgia, né, ganha uma homenagem brasileira, fez muito sucesso no Brasil, né? E por acaso fez sucesso no exterior também, né? Como jogo independente, guardando as proporções, né? Um jogo também de uma empresa relativamente pequena brasileira. Enfim, eu acho que o Dandara, então, explica um pouco esse desenvolvimento tardio, né, como o Pedro Zambon vai falar, acarretado pela falta de fomento estatal, mas que ao mesmo tempo faz surgir, não que seja uma coisa que não iria surgir se houvesse fomento estatal, mas faz surgir uma certa identidade própria, né? Porque se a gente tem um mercado homogêneo, por exemplo, de empresas estrangeiras aterrissando aqui no Brasil para produzir jogos aqui, você não dá a possibilidade, ou pelo menos você impede um pouco a possibilidade de surgir uma cultura própria de desenvolvimento. A mesma coisa a gente poderia dizer do audiovisual também, né, do cinema e por aí vai, tá? Então, fechando a série de exemplos aqui, querer fechar com o Bem Feito, que é um jogo desenvolvido por 4 desenvolvedores, liderado pela game designer Carla Gabriela, que tem aí sim, para mim, é uma expressão da cultura independente mais forte possível, tanto na temática dele, que é um jogo meio metalinguístico, né? Você liga o jogo e você começa a mexer em pastas para abrir o jogo dentro de um emulador, né? Dentro de um software que é fictício, né? Então tem uma referência à pirataria, né? É um jogo de terror
que, como gênero, no audiovisual já não é uma coisa que a gente associa ao audiovisual brasileiro, né? Ele mexe muito com uma cultura brasileira, mas não com aquela cultura brasileira meio, digamos assim, para gringo ver, né? Que é a coisa é sempre a representação da selva, né? Da floresta, dos ambientes inóspitos, né? E muito mais com a cultura urbana brasileira, dos memes, das lendas urbanas, né, da Samara, que se você não compartilhasse no Orkut, ela ia pegar você pelo pé, né? Então tem várias referências nesse sentido no jogo, e que fazem parte também da identidade brasileira, né? E principalmente de uma geração que está produzindo esses jogos, né? E também, não só no conteúdo do jogo, mas na forma de produzir. Então, a Carla produziu o jogo, ela teve um suporte de outras pessoas, né, artistas e programadores, etc., mas a produção do jogo é feita de maneira cooperativa, né? Ela tem uma espécie uma cooperativa de produção, em que os lucros do jogo, que é um jogo que viralizou de certa forma e fez um certo sucesso, principalmente para o baixo orçamento, né? E ela reparte os lucros como se fosse uma cooperativa. Então, todo mundo participa igualmente, né, irmãmente, dos lucros obtidos pelo jogo. E isso é retornado para os próximos jogos que eles forem fazer, já estão produzindo outros projetos e etc. Então, acho importante não separar também o conteúdo do jogo, que é muito ousado, e também com a forma de produzir o jogo, que também é uma forma, digamos assim, rebelde, né, que contraria a indústria que é toda organizada como linha de montagem, né? Você tem o chefe, tem os sub-representantes, e aí cada um toma conta de um departamento, e não tem essa coisa mais colaborativa, né? Para fechar aqui, eu não sei quanto tempo que ainda me resta, uma coisa dramática, né? Mas eu acho que deve ter o suficiente para fechar. Eu queria falar, então, da questão da cultura gamer, né? Da cultura gamer no Brasil, e dessa pesquisa que eu realizei junto com o professor Tiago Falcão, da UFPB, o professor Daniel Marques, que é da Federal do Recôncavo da Bahia, e com o Tarcísio Macedo, que é doutorando da Federal do Rio Grande do Sul. E a gente foi examinar, aí sim, uma tentativa de regulamentação da indústria de games brasileira, tá? Que era um projeto de lei, que era a PLS 383, se vocês quiserem procurar, inclusive no site do Senado Federal, ela está lá, para vocês analisarem. E ela tinha uma intenção de definir o que é um esporte eletrônico. Então você tem esse gênero, não um gênero, mas um tipo de jogo, que são jogos competitivos, né? E que eles não só são jogos jogados, por exemplo, por eu posso jogar, sou eu que jogo, etc., mas tem jogadores profissionais, né, que fazem parte de equipes, né? E que são pagos mesmo, tem trabalho, né, como se fosse um jogador de futebol e etc. Alguns ganham muito dinheiro, muitos da camada mais inferior também não ganham pouquíssima grana jogando, né, mas não deixa de ser um mercado profissionalizado. Então era um primeiro passo em direção a uma regulamentação desse mercado, né? E aí uma coisa que a gente pode pensar é que essa regulamentação vem para embarrear o desenvolvimento, né? E o que a gente vai ver, né, e aí tem uma fala do Pedro Zambon, que é o autor desse artigo que eu passei para vocês, numa live, né, numa espécie de reportagem em forma de live feito pelo canal Nautilus, que eu posso depois passar também para o Janaína, se ela quiser, que ele vai falar que não existe desenvolvimento de indústria de games em lugar nenhum do mundo sem um apoio estatal, né? E esse apoio não é só dar dinheiro, né? Ele é regulamentação também das pessoas que vão trabalhar nesse mercado, quem vai produzir, quem que é empregado, quais são as definições de jogo, qual jogo vai ser produzido, né? E regulamentar para proteger também quem trabalha nesse ambiente, né? Então ele dá o exemplo nessa live da Polônia, né? Que é um lugar onde você não tinha indústria de games, por exemplo, na década de 90, e hoje já é um polo importante da Europa, né? Entre outros, né? A gente não vai ver, então, a Coreia do Sul, por exemplo, todos os lugares onde tem uma indústria emergente, né?
Porque se a gente for pegar, por exemplo, os Estados Unidos e Japão, é uma indústria estabelecida há muito tempo, né? Mas onde emerge, onde aparece a indústria, você tem essa presença de regulamentação e de apoio, as duas coisas se complementando por parte do Estado. Mas o discurso, aí tem aqui alguns tweets que a gente analisou, né? A gente fez um levantamento de tweets no momento em que estava ocorrendo um boicote, né? Uma espécie de ataque, uma mobilização contra esse projeto de lei. E aí a gente vê no discurso contra, né? Aí a gente tem dados sobre isso no artigo que a gente publicou no encontro da Compós de 2020, também posso passar o link também para quem se interessar, mostrando que existia um discurso por trás dessa mobilização, que era um discurso de que o Estado, quando entra dentro de uma dinâmica produtiva, ele vem para, digamos assim, desacelerar, né? Quando, na verdade, obviamente que pode ser que o Estado desacelere, mas que o que a gente vê na prática, na indústria de games, é que ela não se desenvolve sem, por exemplo, incentivo de criação de mão de obra qualificada, né? Quem que vai querer começar a se arriscar a trabalhar com games se você não tem uma indústria e uma garantia de que há incentivo ao surgimento dessa indústria, né? Então, tudo isso faz parte de uma realidade que é ignorada por essa ideologia, que é uma ideologia pesadamente influenciada pelo pensamento neoliberal, né? De que as indústrias crescem como se fossem sementes, né? Que você joga, né? E ela cresce sozinha, né? É só esperar chover que vai começar a crescer. E é óbvio que isso não acontece em lugar nenhum, né? Então, qualquer indústria que você tem desenvolvida no Brasil, por exemplo, agronegócio, vai ver se não teve interferência, né, do Estado, né? Então, e existe, enfim, toda uma cultura ou melhor, vai ver se não tem interferência do Estado no agronegócio, tanto do ponto de vista de incentivo fiscal, de incentivo econômico, mas também de regulamentação, para não deixar que irregularidades aconteçam, né? Isso interessa aos produtores, né? Não é uma coisa contra os produtores. Mas existe uma ideologia muito forte que contraria essa realidade, né, essa concretude, e que parte para uma afirmação de que o Estado, quando entra, ele entra para atrapalhar, né? Então, isso é uma primeira dimensão dessa pesquisa que a gente tem feito, né? Eu trabalhando com o Thiago Falcão, o Daniel Marques e o Tarcísio Macedo, a gente começou a estender essa pesquisa para outros ramos, né? E começamos a recrutar mesmo outros pesquisadores da área de games para tentar pensar essas questões mesmo mais da área da política econômica e da cultura política dos games, né? Então, aqui, só dando mais um exemplo, né? Eu coloquei aqui uma reportagem sobre um jogo chamado Free Fire, que é um jogo jogado em celular, né? E é um jogo que não exige um celular super, ultra, mega caro, né? Ele funciona em celulares relativamente, digamos assim, de faixa média de preço, né? E que, portanto, é um jogo mais acessível e que chama a atenção de pessoas que não têm grana para pagar, por exemplo, R$4.000 num videogame, né? Num PlayStation 5 ou num Xbox novo aí da vida. E que não tem, como o Suelde chamou a atenção, né? Não tem dinheiro para pagar R$200 no jogo. Então, o Free Fire você baixa de graça e você já pode começar a jogar, né? Isso quer dizer que é tudo uma maravilha? Não, tem outras questões que a gente quer olhar no Free Fire, como, por exemplo, o jogo ter uma espécie de cassino dentro do jogo, que é uma coisa assustadora, né? Você compra moedinhas e aposta para ganhar roupa para o seu personagem, armas coloridas, coisas do tipo, e que, obviamente, você não está mexendo com dinheiro verdadeiro dentro do jogo, mas para comprar as moedas, os diamantes, as coisas que você tem dentro do jogo, você, às vezes, gera no jogador essa ansiedade de querer apostar essa grana virtual, e é óbvio que o jogo vai ter lá a opção de você comprar mais moedinhas, né, para poder apostar mais. Isso já é um outro assunto. Mas o que eu quero mostrar com o exemplo do Free Fire é que existe uma forma de jogar brasileira, né, que a gente não vê retratada na mídia especializada, né? Está começando a mudar isso agora. Não vê retratado nas pesquisas sobre games no Brasil,
né? A gente pesquisa os jogos que os gringos estão jogando, né? Os jogos de $60, né? Que $60 hoje no Brasil dá para quase comprar um quarteirão inteiro, né? De terreno. Então, que cultura é essa de jogo que a gente ignora brasileira, né? Então, isso que a gente está tentando fazer, montando essa rede de pesquisadores que a gente chamou de rede metagame. E aí a gente vai ter pesquisadores trabalhando com essa questão do Free Fire, outros trabalhando com questão mesmo da interferência dessa ideologia neoliberal nos games brasileiros, né? Tem uma pesquisadora chamada Gabriela Kurtz que fala sobre violência de gênero, e ela já pesquisa isso desde 2014, né? Quais são os tipos de violência simbólica de gênero que você tem nos jogos, dentro do contexto brasileiro, né? Pesquisas empíricas mesmo. Então, é uma coisa que a gente está tentando montar para tentar uma espécie de começar a conhecer essa cultura gamer brasileira, que tem tudo a ver com esse desenvolvimento da indústria nacional, né? Então, não dá para separar uma coisa da outra. Professor? Sim. Eu posso falar aqui rapidão? Pode. Aproveitando esse gancho do seu de incentivo e tal. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque é muito difícil competir com os mainstream, né, quando você é independente. Então, já porque eles têm dinheiro, então tem muitos com viés político e tal. Mas e também porque não é só criar um jogo que você vai ser bem sucedido, um jogo criativo e tal. Meu namorado e eu, a gente tá iniciando nessa área de desenvolvimento de jogos, e a gente já tá começando a desenvolver o nosso primeiro. Ele na parte da programação, environment, e eu na parte artística, da modelagem, direção de arte e tal. Só que a gente quer inovar com novas mecânicas e puzzles e tal, só que competir com essas empresas é muito difícil. Claro que existem outros meios eficientes de divulgar, por exemplo, o YouTube ou Kickstarter, por exemplo, que é o financiamento, né? Mas é uma quantidade muito limitada e, por exemplo, o YouTube é a melhor forma hoje porque tem muitos desenvolvedores já testando isso, já é bem comprovado assim, porque eles começam a desenvolver jogos e eles vão publicando no YouTube o desenvolver daquele jogo. Então, ao mesmo tempo também as pessoas vão comentando lá e sugerindo, tipo, faz isso, faz aquilo, mas ainda assim é uma coisa muito limitada e difícil pra gente, porque não tem essa política de incentivo, né, que você estava falando também. Algumas lojas elas têm incentivado mais, tipo, colocando jogos indies pra você comprar e hoje, tipo, em destaque e tal, mas ainda não é o suficiente. E outra coisa que o Sávio falou no comentário é que a Polônia vem ganhando muito espaço na indústria graças a franquias como o estúdio da CD Projekt Red, por causa de The Witcher, né? Por exemplo, uma curiosidade é que quando Barack Obama ele foi na Polônia, eles têm tanto orgulho do jogo que eles deram um jogo, um disco, para o presidente Barack Obama, do The Witcher 3. Porque ele lá é super premiado e tal, é muito forte para eles essa cultura. Então, sobre essa questão da Polônia, se vocês forem ver o que a empresa CD Projekt Red faz, ela aplica projetos para editais internos do governo polonês, né? Ela é uma empresa ultramilionária, né? É uma empresa muito, muito, muito grande, né? E mesmo assim, eles competem e ganharam alguns editais para fazer o jogo agora, que deu super errado, né? Mas não foi por causa do edital propriamente, mas que é o Cyberpunk 2077, né? Para conseguir, digamos assim, produzir esse jogo, eles submeteram uma proposta de projeto mesmo, de desenvolvimento de um sistema online, etc., que seria utilizado na função de multijogador do jogo, né, para você jogar online, etc. Enfim, é um detalhe que mostra que existe uma parceria, né? Isso faz parte, inclusive, da lógica capitalista, né? A gente não está aqui propondo que o Estado assuma o controle da produção privada. É uma coisa
que faz parte do capitalismo, né? Você apoiar a empresa na pesquisa, com recursos e etc., e em contrapartida o Estado regulamenta a atuação daquele setor, né? Então é para mostrar que essas pessoas, por exemplo, dos tweets aqui, que o Estado, quando entra, só em barreira o desenvolvimento, provavelmente não conhecem esse fato, né, de que só pôde existir a CD Projekt Red porque já existia um apoio para a indústria de software, de games, etc., na Polônia, antes dos primeiros jogos dessa empresa surgirem, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê na prática, mas que tem uma barreira ideológica muito grande, né? E aí tem relações com questões da formação intelectual da classe média brasileira, né? Ou da falta de formação intelectual, né? De uma certa interferência de propaganda ideológica muito forte, né? Dessa cultura neoliberal que tem várias ramificações, né? E que acaba a ausência de cérebro, né? Janaína fica falando, gente. Então, mas eu concordo, é isso, né? É uma interferência ideológica mesmo, porque para negar uma coisa que você tem provas concretas de que não funciona dessa maneira, né? Porque tem alguém ativamente espalhando esse discurso, né? E aí você pode ver, por exemplo, as entidades, né, que foram apoiar o protesto dos jogadores no Twitter, né? Foram entidades, por exemplo, as próprias empresas que trabalham com os esportes eletrônicos no Brasil. Elas foram apoiar o protesto dos games contra a regulamentação, né? E às vezes são empresas minúsculas que não podem competir com as grandes, né? Mas que talvez teriam alguma chance, mais ou menos como o Sueldes falou, se houvesse um mercado mais ou menos estabilizado, né? Estável, e para ele ter essa estabilidade, ele precisa de uma certa ancoragem com regulamentação, com leis reguladoras, com definições práticas, né, para que se algo aconteça, você possa ter um advogado ou uma empresa falando, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Ou seja, regras, né, regulamentação. Mas não é isso que acontece, né? E não tão cedo a coisa vai mudar se a gente continuar com essas barreiras ideológicas, né? Isso é preciso a gente entender de onde que elas vêm também, né? E é mais ou menos isso que você falou, né? A saída para os independentes, Sueldes, pelo menos os que eu tenho contato, eu não sou desenvolvedor de jogos, mas eu conheço pessoas que trabalham com isso e tal, é uma espécie de rede de apoio, né? Então, por exemplo, a Carla Gabriela, que eu falei do Bem Feito, ela tem uma rede de apoio que ajudou ela a produzir o próprio jogo dela, né? Não foi um projeto autoral no sentido que ela comandou, mas ela não tinha essa coisa de se fechar, né? E não produzir de forma conjunta. Isso é uma coisa da cultura empresarial, né? Onde você tem um autor e ele se fecha ali, né, com a equipe dele e termina o jogo, ele lança, né? No caso dela, existiu uma colaboração com outros desenvolvedores. E é óbvio que ela também vai colaborar com esses outros desenvolvedores quando eles tiverem o projeto deles, né? Então tem uma rede de apoio muito forte, né, que ajuda a desenvolver justamente essa cultura própria, os temas próprios que a gente tem nos jogos brasileiros, porque se você está conversando, trabalhando, conversando, lidando com essas pessoas nessa rede, é óbvio que vão surgir temas em comum e que cada um vai ter a sua visão, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que eu termino por aqui para a gente também não entrar muito no tempo. Então, aí meus contatos, né, meu e-mail, o Twitter e o Twitter da rede Metagame também, que a gente está sempre produzindo lá conteúdo e tentando também não deixar a pesquisa fechada no ambiente acadêmico, né, tentar jogar ela um pouco para fora, então fazendo lives e podcast, coisas assim. É isso, gente. Obrigado novamente, Sueldes e Janaíne. Estou aberto a conversa, pergunta agora. Janaína, você vai falar alguma coisa? Eu posso falar? Não, deixa eu só dizer um negócio. Gente, essa QR Code aí que tá aparecendo com esse dinossaurinho aí, é para vocês entrarem, quem está assistindo, né, obviamente, de casa agora, entrarem para assinar a lista de presença, e aí tem uma perguntinha também sobre a palestra,
que vocês devem preencher. Sou eu disse, fica à vontade aí, eu acho que ver se a galera tem pergunta. Tá, o que eu queria falar, na verdade, é porque não é só jogo de tiro e luta que existe, né? Também tem a gamificação na educação, o que é muito bom, esses jogos educativos e desenvolvedores indies fazem isso, justamente porque elas estão, quanto mais jogos elas produzem, mais elas estão inovando. Então, ainda mais a gente está vivendo na pandemia, né, por exemplo, e as aulas estão paradas ou estão EAD. O contato da criança com outras crianças, elas não estão tendo mais e difícil concentração e tal. Então, os jogos, né, educativos para as crianças são muito bons, justamente para isso. Até para a possibilidade, jogos para alfabetização, por exemplo, para crianças saberem aprender a ler e escrever, né? Então, deixa eu só. Os desenvolvedores indies, eles contribuem muito para essa parte mais criativa, de artística, de inovar naquele ramo. E eu cito, por exemplo, o Duolingo, né, que é um jogo, é um aplicativo, é um jogo educativo para aprender línguas. Então, tipo, ele cresceu bastante, foi um aplicativo mais baixado da Google Play, por exemplo, por muito tempo. E ele também começou baixo, né? Tipo, ele não só foi muito eficiente e conseguiu entrar no mercado muito bem para isso. Sobre essa questão da gamificação, eu concordo com você quando a gente está falando de temas educativos, né? Existe uma capacidade muito grande dos games de fornecer certas experiências que incentivam um pouco. Por exemplo, eu usei o Duolingo na época que eu estava prestando a seleção do doutorado, porque eu tinha que fazer prova em francês e eu não sabia falar nem abajur, né? Eu não sabia falar nada em francês. E aí eu estudei pelo Duolingo, né? Foi super eficiente. Para mim teria sido muito mais difícil estudar nos meios convencionais, né? Então você tem essa ligação entre jogos e educação, né? A forma como se organiza a aprendizagem do conteúdo, por exemplo, num currículo tradicional, né? É um pouco parecida com a forma como um jogo se organiza linearmente, né? Estou falando de jogos aqui mais lineares, o Super Mario Bros., por exemplo. Enfim, tem muitos artigos que falam sobre essa relação entre jogos e educação. Seria interessante para quem tiver interesse, só procurar lá no Google Acadêmico, vocês vão ver uma montanha, né? Qual é a questão da gamificação? Aí sim, tipo, aproveitando que sou eu que trouxe esse tema, que é um tema que eu pesquiso bastante também, que eu tenho interesse, que é fazer uma certa crítica quando isso é tirado do contexto do jogo, né? Então, por exemplo, hoje você tem aplicativos de investimento que são gamificados, né? Você tem aplicativos de compras, né? Eu publiquei um outro artigo com o Thiago Falcão e o Tarcísio Macedo sobre o Rap Games, que é uma função dentro do Rap, né? Que é aplicativo de entrega, etc., que é para você jogar, ganhar créditos e gastar em desconto dentro do aplicativo, né? Então, é óbvio que isso aí usa a gamificação, né, como uma ferramenta de tentativa de aumentar o seu tempo utilizando aquele aplicativo, né, porque ele tem outras funcionalidades, ele tem, enfim, coisa de viagem, eventos, e aí quanto mais tempo você fica jogando ali, mais você está suscetível a gastar dentro do aplicativo, né. Ao mesmo tempo, você tem essa tentativa de fazer com que a pessoa que ganha os créditos dentro do Rap, ela vai comprar coisas que ela não compraria naquele aplicativo, agora ela vai comprar dentro dele, né? Então, nisso, qual é a dimensão de jogo aí? Nenhuma, né? Você não está jogando, você está... É uma dimensão de aposta, né? De cassino, de jogo de azar. E que usa algumas questões da gamificação, principalmente da coisa da pontuação, você adquirir medalhinhas, etc., que quando foge do contexto do jogo, né, ou quando se torna muito exagerada, né, ela vira uma espécie de mecanismo de retenção do usuário, né, mais ou menos como as redes sociais fazem, né, com a notificação, com coisas que vai tentar te puxar para o
pro aplicativo para tentar fazer você passar mais tempo ali. Então, eu concordo com o Sueldes na coisa da educação, mas que a gente tem que começar a ficar de olho nessas outras aplicações mais, digamos assim, mais perversas da gamificação em aplicativo de investimento. E é coisa que a gente vai perder dinheiro mesmo porque está viciado no jogo, né? Mas não é um jogo de azar, né? E jogo de azar e videogame são coisas completamente diferentes, né? Acho que é isso. Por isso que é tão importante a regulamentação, né? Também, não só no sentido de fomentar, mas também no sentido de, tem exploração, tem coisas que realmente não são saudáveis ou que vão gerar outros problemas sociais, né? Também. Isso. Você quer ver uma coisa, Janaíne? Tem eu falei do Free Fire, né? Que ele tem essa espécie de cassino dentro do jogo. Isso, na Europa, foi regulamentado, se eu não me engano, pela Corte do Parlamento Europeu ou Parlamento Inglês, agora eu não lembro direito, mas que eles definiram que isso era jogo de azar, né? Em outros jogos, né? O que acontece? No Brasil, você não tem uma força política organizada, nem pesquisa, né? A gente está tentando meio que corrigir isso para justificar que isso deva ser feito aqui também, da gente falar, isso que o Free Fire está fazendo é jogo de azar, e jogo de azar é proibido no Brasil, né? Então, tem uma falta de regulamentação nesse setor, e que a gente aqui deixa eu fechar a janela que eu tinha aberto por excesso de calor, precisou fechar de novo. A gente, por estar num contexto, digamos assim, prejudicado diante, por exemplo, do Ocidente, né, dos Estados Unidos e Europa, a gente não é visto com o mesmo cuidado pelas legislações internacionais, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso aqui. Por exemplo, propondo esse tipo de discussão. Lá eles fizeram, né? Por que aqui a gente não vai fazer? Por que a intervenção estatal da regulamentação só freia o desenvolvimento aqui no Brasil? Isso é engraçado, né? Quando é lá fora, ela pode aparecer de boa, né? Então é mais ou menos isso. Eu lembrei desse caso por esse comentário que você fez. Vanessa fez uma pergunta aqui no chat. Sim. Tu não quer fazer ao vivo, não? Mostrar para o povo que está em casa assistindo, seu rostinho? Vamos ver. Quero não. Não tem problema, eu posso ler a pergunta dela aqui. Vanessa perguntou: Ivan, fala um pouquinho sobre o consumo desses games nacionais no país, o quanto se mobiliza em termos financeiros por aqui. Então, Vanessa, a gente tem que sempre estratificar pela dimensão da empresa, né? Então, por exemplo, a empresa que a gente deu o exemplo do Horizon Chase, ou a empresa do Dandara, são empresas que se sustentam facilmente, que inclusive crescem o número de funcionários, né? Os próximos jogos dessas duas empresas, pelo menos do que eu estou acompanhando, vão ser jogos mais ambiciosos, com orçamentos maiores, né? E que, de alguma forma, estão se pagando e aumentando os custos para o crescimento das empresas. Então, elas saem ali de 20 a 30 funcionários para talvez crescer um pouco. A gente tem um pouco de falta de dados sobre isso, né? Porque, por exemplo, tem uma associação chamada Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, né? E que começou a ameaçar fazer alguns estudos mais detalhados sobre esses detalhes sobre empresas nacionais, mas que muitas vezes deixa a desejar, principalmente com empresas menores, né? Por exemplo, esse jogo bem feito jamais apareceria no relatório dessa Abra Games, né? E é um jogo que se pagou tranquilamente, né? E que já tem um financiamento para fazer o próximo, né? Mas quando a gente vai analisar do ponto de vista mais, digamos assim, mais macroscópico, né, de como essa indústria se desenvolve, é uma ausência de indústria nacional, né? Então, se você tem uma ausência de indústria, ausência, por exemplo, de incentivo à criação de mão de obra qualificada, etc., não dá para dizer que a gente tem uma indústria nacional de games, né? Muita gente falaria a mesma coisa, talvez, do cinema, né? O que não impede de uma produtora ou outra aparecer e ter
ter sucesso dentro da estratificação, né? Tem as pequenininhas, como bem feito, que foi feito por 4 ou 5 pessoas, até essas maiores, né? Empresas maiores que já têm dezenas de funcionários. Então é isso. A questão é que com esse avanço do mercado independente global, né, que acontece a partir de 2008, cresceu bastante o número de jogos brasileiros que tem algum nível de sucesso comercial, né? Então isso de 10 anos para cá aumentou muito. A tendência é que continue aumentando, né? Mais ou menos como a gente está observando também no audiovisual. Rapidão, até porque não é só porque o Brasil ele é um dos maiores consumidores de jogos do mundo que ele também produza muito, né? Uhum. Outra coisa também é que para desenvolver jogo, por exemplo, até, eu não sei se ainda hoje mas o imposto em videogames era mais caro do que uma arma de fogo. Então isso também dificulta até a produção com isso. E o consumo, né? Essa questão do imposto também é interessante a gente pegar, porque é uma digamos assim, da matéria-prima dos argumentos contra a regulamentação do Estado, né? E a gente sabe que são coisas diferentes. A tributação, né, ela pode ser alta e ela pode ser diminuída, por exemplo, mas o fato dela diminuir não vai acarretar necessariamente o desenvolvimento do mercado interno. Então, tem muitos estudos que falam sobre isso. Eu sei disso, inclusive, por esse diálogo que eu tive com o Pedro Zambon nessa live que eu citei do canal Nautilus, tá? E que o Kim Kataguiri, lá do MBL, né, tinha um projeto para zerar o imposto de games, ou para diminuir bastante o imposto de games, com essa desculpa que surgiriam empregos na área no Brasil. Isso é mentira, isso não vai acontecer, né? Porque muitas vezes, quando uma empresa, por exemplo, tem um imposto sobre o seu produto diminuído, o que ela faz pode até aumentar ou diminuir o preço um pouco, ou às vezes até aumentar o preço, achando que o custo de produção abaixando, né? Ou permanece o mesmo preço, aumenta um pouco, você abaixa o custo de produção e você pode lidar um pouco com uma queda no consumo, né? Ou você mantém o preço, mantém o consumo e paga menos imposto, aumenta o rendimento da empresa, né? Então, não é uma coisa automática a gente baixar o imposto, vai necessariamente surgir um mercado interno. Você tem razão que realmente existe esse imposto caro, que é inclusive uma das heranças dessa política militar, né, de reserva de mercado, né, que tem essa herança, talvez não, que certamente tem, que para qualquer software, né, você tem um imposto, qualquer produto de hardware, principalmente para games, você tem um imposto alto. Mas não é zerando o imposto ou diminuindo o imposto que você vai fazer o mercado interno se desenvolver. Também criando formas do Estado fomentar e regulamentar esse ambiente de desenvolvimento, tá? Então, só queria pontuar isso para deixar claro mais ou menos como que funciona essa dinâmica. Tâmara está com a mãozinha levantada e Vinícius levantou e depois abaixou. Vamos, Tâmara, pergunta. Foi para chamar a atenção que eu ia falar, mas aí o professor estava terminando aí. Então tu quer falar? Tu levantou primeiro que Tâmara. Foi. Tá bom, Tâmara, eu vou falar aqui já. Professor, eu sempre gostei muito de GTA, né? Eu acho que por causa, não da violência, né? Mas é por conta da expansão do jogo. Você ali tem está falando do PlayStation 2 em 2004, e você tem um jogo que é muito expansivo. Você pode fazer muitas coisas, né, e tal. Aí eu citei anteriormente que muitos usuários do jogo começaram a abrasileirar os jogos a partir dos moods. Você começa a acrescentar coisas da cultura brasileira, ou até mesmo clubes de futebol, onde eram gangues, por exemplo, e você começa a usar carros brasileiros. Você viu o Fusca, você via outros veículos que rodam no Brasil dentro do jogo, né? Isso perdurou por muito tempo, principalmente quando o jogo saiu do console e foi para o computador. Aí eu lhe pergunto, esse tipo de ações, né, que os próprios fãs ou os usuários eles usam,
Isso é uma questão de falta de identidade, assim, que permeia até mesmo na indústria de games do Brasil, tipo, não ter jogos que a gente se reconheça, por exemplo, né? Porque tem muitos jogos, por exemplo, você tem Assassin's Creed. Assassin's Creed é baseado em elementos que aconteceram de verdade, né? Inquisição, né? Espanhola, aquela coisa toda. E você tem também a questão do GTA, que a gente pode fazer um paralelo com o mundo das drogas que assolou os Estados Unidos nos anos 80, 70, 80, né? Então você tem essas pequenas histórias que são reproduzidas em jogos. E no Brasil você mostrou, né, o Tropicália, que são aqueles jogos que falam sobre, que envolvem a cultura indígena, né? Outros elementos aí, como foi o Dandara. Mas você acha que tem essa necessidade de se sentir representado com uma construção identitária, por exemplo? Sim, sem dúvida, Vinícius, é exatamente isso. Essa cultura das modificações, né, dos games faz parte da relação do brasileiro com os jogos, né? Que tem a ver também com a cultura da pirataria, né? Então a pirataria não era só você copiar o jogo como ele é no exterior, né? Quando eu era criança, eu jogava o Campeonato Brasileiro 98. Você ligava o jogo, ele falava Campeonato Brasileiro 98. Ou seja, é uma adaptação, e aí os caras entravam no código, né? Mudavam o nome dos jogadores, sei lá o quê, e pirateavam. O Bomba Pet faz isso. Isso, eu ia falar exatamente, o Bomba Pet faz isso até hoje, né? E tem uma pesquisa do professor José Messias, da UFMA, que é exatamente sobre essa questão da pirataria, né, dos mods, né, das modificações, principalmente no Bomba Pet. A pesquisa dele, ele entrevistou os caras do Bomba Pet e tal, e mostra mesmo como é uma prática de jogo mesmo, né, de você modificar o jogo, colocar o jogo para a galera jogar com os jogadores brasileiros, por exemplo, com os times, né, os hinos, todas essas coisas que fazem parte da nossa identidade futebolística, digamos assim, e esperar as pessoas jogarem, pedirem coisas, né, depois eles vão lá, modificam de novo, e tem essa relação de comunidade, né, entre a produção do jogo pirata, né. A questão do GTA Online, né, é exatamente isso que você falou. Recentemente não, agora no Carnaval, teve até o Carnaval dentro do GTA, né, que foi patrocinado, foi pela Brahma, não sei se alguém sabe, ou seja, o mercado já está entrando nesse mundo, né. Então tem uma espécie de relação muito próxima, né, que a cultura brasileira tem com esse mundo da pirataria, das modificações, da criação, da transgressão, né, que vem um pouco dessa história também dos clones, né, de você ter sempre que circundar a regulação, né, ou a falta de acesso, principalmente a falta de acesso, né, e essa falta de acesso gerar uma espécie de criatividade, né, para você lidar com a precarização do acesso, né. Então, é mais ou menos isso, você tem total razão, faz parte da relação do brasileiro com os games, né, e que, sem dúvida, isso também você tem razão, que é causa, né, ou melhor, é consequência de uma falta de representatividade mesmo da nossa história, das nossas formas de pensar, nossas formas de criar imagens nos games, né. Então, sem dúvida, é isso aí. Eu digo que você dê uma olhada na pesquisa do professor José Messias, você vai gostar bastante. Se não me engano, o Bomba Pet, né, ele é um mod do Win Eleven. Então, sim, eles pegaram tipo, já um jogo existente e outra coisa. Em relação ao GTA, depois que surgiu o roleplay, né, o RP, o famoso GTA RP, teve muito isso. Inclusive, um amigo meu, ele tem um servidor dentro do roleplay, né, lá, com várias pessoas jogando, e um bar, tipo, o servidor tava ficando famoso e tal, tá ganhando visibilidade, e teve um bar, se não me engano, foi um restaurante, que tipo, contrataram eles para fazer uma cópia do bar lá dentro do jogo. Então, isso até contribui também, você não precisa desenvolver um jogo do zero, mas, assim, você pode pegar um jogo lá existente e criar formas de ultrapassar essa coisa da pirataria. Então. Sim, sem dúvida. Essa coisa da modificação também, né? Eu querendo sempre dar uma... É só para pôr um contraponto, né? Não quero ser pessimista nem nada, mas tem uma coisa também do trabalho que a gente vê as pessoas fazendo,
meio que para compensar o que a indústria não produz, né? E, ao mesmo tempo, isso é um trabalho, quase não, um trabalho grátis para a Rockstar Games, que é a desenvolvedora do GTA, né? Então, enfim, isso é uma coisa que está na cultura digital como um todo, né? A gente produziu conteúdo que nós mesmos consumimos, né? E de alguma forma, gerar esse lucro para a plataforma, né? Então, não é uma crítica necessariamente, eu acho que isso é importante para a cultura gamer brasileira, né? Essa relação com a pirataria é, inclusive, ignorada novamente, né, pela pesquisa, pela mídia especializada, que fica falando do GTA, do Red Dead Redemption, do jogo lá que custa R$250, e esquece que tem o GTA Online aqui, o pessoal fazendo carnaval dentro do GTA Online, sabe? Isso é jogo, né? E é o nosso jogo, né? Então é mais ou menos isso, mas também tem esse lado do trabalho, né? Porque isso é um trabalho que esses caras estão fazendo e que divulga o jogo de uma empresa que está ganhando grana com isso, né? Então todas as coisas têm muito esses dois lados, né? Essas duas faces da mesma moeda. E Tamara tá querendo falar, e depois Vinícius. Primeiramente, só uma dúvida. Para baixar essa mão, tenho que clicar de novo, porque ela tá levantada aqui a meia. Tem. Baixa, Para não cansar o braço, abaixa aí. Ah, tá, deu. Eu tava clicando errado, então. A minha pergunta era em relação a gente tá vendo um movimento aí acontecendo. Teve aquele episódio do Black Mirror, né, que é meio que um jogo, uma série, você não sabe. Os jogos hoje em dia, eu sempre gostei muito de assistir as pessoas jogando, porque eu não tenho acesso aos jogos. Só que aí eu comecei a me ver assistindo uns jogos que pareciam uma série mesmo, sabe? Tipo, esse novo que lançou agora, que foi um sucesso ano passado, de zumbis. Por favor, me lembre o nome. A menina é sapatão, a protagonista, gente. Vamos lá, me dá uma luz aqui. The Last of Us. Isso, esse The Last mesmo. of Us, The Last of Us. Eu engoli aquilo ali, chorei no final, parecia uma série pra mim mesmo, sabe? Você acha que vai rolar de surgir um terceiro braço, um terceiro gênero aí, que vai misturar cinema e jogo? Ou você acha que vai ficar nessa como tá? Ou você acha que vai rolar, tipo, realmente uma evolução e a gente vai chegar a um terceiro gênero que mistura a interatividade do cinema com o videogame? Já existe uma tradição muito forte dos jogos como narrativas interativas, né? Aí o que está acontecendo é isso está virando, isso já há bastante tempo, né? Talvez uns 10 anos para cá, começando a surgir jogos que apostam muito nessa de você jogar o jogo e decidir o que vai acontecer na história, né? Mas isso que você está falando, Tamara, tem muito essa questão também de que talvez você, por exemplo, falou, não jogo, não tenho acesso, ou não tenho costume de jogar, mas talvez gostaria de jogar esses jogos narrativos, né? Tem uma empresa, por exemplo, chamada Telltale, que só faz jogos em forma de série mesmo, né? São jogos, por exemplo, The Walking Dead versão jogo, né? Ao invés de ser a série que você assiste que tem um final definido, você que escolhe quem você vai salvar quando tem duas pessoas morrendo, quem que você quer ajudar, e aquilo vai mudando o caminho da narrativa, né? Mas como que você acessa esses jogos? É no PlayStation, é no computador gamer, né? Nas lojas de games. Então, o público consumidor que tem acesso ainda é o público gamer, né? Então, talvez o que está faltando aí é mudar a forma de acesso, né? Para que você tenha a criação de um público que vai jogar esse híbrido entre narrativa e jogo, né? A Netflix tentou fazer isso com esse episódio de Black Mirror, que eu imagino que é esse que você está falando, né? Que você toma as decisões dentro do episódio, né? E aí você abre... Então, isso, eu não sei mais falar esse negócio, não. Então, usar a própria plataforma, né? Uma plataforma que pessoas que não estão acostumados a usar um controle ou baixar um jogo, instalar um jogo, né? Que é uma barreira, né? Ela só liga lá na Netflix e com controle remoto, né? Você escolhe, toma decisões, né? Então, é uma ameaça ainda de algo que pode acontecer, né? O The Last of Us, que você citou, já é um jogo que a narrativa, você não tem possibilidades de alterar a narrativa, né? Você decide, né? Exatamente, né? E em games isso tem muito... na época que só tinha jogo em texto, né? Já existiam narrativas interativas, que você escolhia o seu nome, escolhia para onde você vai, com quem que você fala.
se você vai falar com a pessoa, se vai brigar com ela, etc., se vai roubar, se vai pagar, enfim, jogos que você toma decisões e que alteram a narrativa, né? Isso nos anos 70, 80, né? E é a criação de uma linguagem que chega uma hora que ela aparece no mainstream, né? Esse mainstream começou ali, final da década de 2000, começou a se fortalecer muito essa linguagem. Vamos ver se... Eu acho que a principal barreira é essa barreira da plataforma e da acessibilidade, não só da grana, que jogos são muito mais caros de consumir do que séries, né? Mas também das plataformas, né? As pessoas não estão acostumadas a jogar com o controle do PlayStation, a instalar videogame no computador, né? Acho que vai dar vírus, né? Não sei. Então tem muitas barreiras nesse sentido. Rapidão. Eu pro meu TCC, por exemplo, eu tô querendo, na verdade, já tô adiantando uma coisa, que é que eu quero fazer um jogo nesse estilo, um jogo, tipo, contar a história. Mas, respondendo também a pergunta dela, já existe, tipo, vários jogos assim, alguns exemplos são Tell Me Why, tem o Life is Strange também, que a protagonista é uma lésbica. Tem também o Detroit Become Human, que é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. O professor já tá até acostumado em me ouvir dizer esse nome. Mas existem, tipo, até no Minecraft também tem um que a Telltale fez. A Telltale, inclusive, quebrou, mas não foi por causa disso. Mas o Minecraft também tem um jogo assim. Então já existe já bastante. Era o questionamento era bem isso mesmo, se vocês achavam que ia rolar essa coisa da Netflix, das plataformas começarem a querer lançar séries dessa maneira, meio que videogame. Inclusive a Netflix lançou já mais alguns para criança, lá no canal infantil, né? Tem vários sobre desse de jogar. Teve um também com aquele carinha aventureiro, eu não lembro o nome dele, que ele é muito famoso nos Estados Unidos, enfim. Aí também tem um jogo que você decide o que ele vai comer, alguma coisa assim, enfim, no deserto, é uma coisa bem louca. Mas já existe também mais na Netflix. Vinícius quer perguntar. Não é bem uma pergunta, é mais para trazer uma informação aqui, que ano passado, se não me engano, os desenvolvedores de jogos aqui de Belém, eles criaram um jogo para celular que é, tipo assim, muito engraçado e muito interessante ao mesmo tempo, mas extremamente útil em alguns pontos. Assim, aqui em Belém tem duas personalidades muito interessantes. É um andarilho da BR, que ele fica vagando pelas ruas de Belém, principalmente na BR. E as pessoas falam que ele ficou assim por causa de uma desilusão amorosa. E tem outro personagem que foi criado nesse jogo, que ele é real, que é um ladrão chamado Alanzinho, que é um cara muito perigoso, já foi preso várias vezes pela polícia. E aí, essa pessoa que criou o jogo, ele inseriu esses dois personagens nesse mundo virtual, esse jogo eletrônico, e eles são, tipo assim, os protagonistas, e eles vão andando pela cidade, passando por vários obstáculos. E esses obstáculos são o quê? É o lixo que a prefeitura não retira, são as ruas esburacadas que a prefeitura e o governo do estado não fecha, as crateras que surgem, enfim, todo tipo de obstáculo que a gente tem no nosso dia a dia, né, como cidadão, eles colocaram no jogo, só que colocaram pessoas que são vistas de outra forma, entendeu? Aí eu achei muito interessante porque é uma forma de você pegar algo que é real e colocar no mundo virtual e ao mesmo tempo fazer algo assim bem legal, entendeu? A proposta deles foi bem interessante, sendo que nos primeiros dias já tinham mais de 10 mil downloads. Só que foi só para celular mesmo, né? É algo bem simples, você vê assim como é a composição do jogo, lembra até um pouco Minecraft, aquela coisa meio quadrada, né? Meio robotizada assim. Mas foi uma forma de denunciar o poder público através de um jogo. Perfeito. Só antes disso eu falar que ele está animado, ele está levantando a mão, só falar que é interessante isso que você falou, Vinícius, porque mostra um pouco a linguagem narrativa dos jogos, né? Você usar as regras e tal para passar uma certa mensagem. O professor Emanuel Ferreira, que eu falei aqui, que estuda os clones, ele tem alguns artigos também que falam sobre isso, né? Sobre como você usa as regras do jogo para contar histórias e tal. Então, é um artigo dele sobre essa ideia de que os jogos têm a sua própria retórica, né?
E tem outros pesquisadores que falam disso, que é mais o pessoal interessado em narrativa, em roteiro para games. Pode procurar sobre ou me pedir, mandar e-mail que eu mando referências sobre isso. Pronto, Sueldes, pode falar. Não é sobre. Obrigado, professor. Não é sobre isso exatamente, mas é uma coisa que eu acho super importante acrescentar, é que você jogar videogame por meio da nuvem, né? Que hoje tá entrando, mas só que ainda tá no início, então. Mas assim, mas é uma coisa bastante boa, porque as pessoas não precisam ter computadores muito fodões, muito equipados para poder jogar jogos pesados, como Cyberpunk, né? Já existem alguns como o Stadia, o xCloud, que está em fase de testes ainda, mas basicamente vai ser assim, você paga uma Netflix, só que vai ter só jogos, e você joga, tipo, sei lá, do celular, por exemplo, entendeu? Só que em nuvem, é como se fosse uma stream. A gente jogando aqui e a gente assistindo, na verdade, o jogo, e você controlando ao mesmo tempo. O que você só vai precisar é de ter uma internet super boa, né? Porque para isso os servidores bem perto. Mas é uma coisa muito legal de colocar. Eu acho que essas são as barreiras enormes, né, para o desenvolvimento do mercado também, né? Que é o equipamento, que é, de alguma maneira, também a internet, porque exige bastante, e a gente não tem isso também, né? Então, para o desenvolvimento de uma política, de certa forma, esses recursos também precisam caminhar juntos, né? Sim, porque o avanço tecnológico no desenvolvimento dos games também vai chegando muito rápido. Por exemplo, o Ray Tracing que chegou agora. Então, até com esse xCloud, por exemplo, jogar videogame em nuvem, você vai conseguir rodar esses jogos assim. Então, isso é muito bom. Sim. Disse, Ivan. Não, só para fechar essa coisa do consumo, né, que é uma coisa que é sempre bom observar como você sempre cria motivações para as pessoas consumirem, né? Isso tem muito a ver com a identidade também que roda em torno dos games, né? Então, você, por exemplo, ter que ter um microfone USB muito bom, né, para poder jogar e se comunicar e fazer stream, né, transmitir você jogando, ter o headphone com luz de LED, né, coisas no fundo, enfim, tem teclado mecânico, monitor Então, cria-se muitos objetos de consumo em torno da identidade gamer, né? Isso também é uma coisa que não vou dizer que é problemática, né? Mas que tem traços problemáticos também, né? Principalmente quando ela vira uma forma de que, para você pertencer àquele grupo, você precisa ter acesso a esses produtos que são absurdos, né? Muito caros e tal. Então, tem uma perspectiva de inclusão aí que a gente fica meio longe dela a partir do momento que você tem esses empecilhos econômicos, né? E por mais acessível que a tecnologia fique, você ainda dá um jeito de impor barreiras para a inclusão com essas exigências, digamos assim, de consumo, né? E que é uma coisa muito atrelada à identidade dos gamers, né? Eu tenho tal console, eu sou sonista, eu sou nintendista, né? Então, para você ser nintendista, você precisa comprar o console da Nintendo, que está custando aí, sei lá quantos mil reais. Gamer. Exatamente, você tem LED gamer, cadeira gamer, né? Que agora todo mundo é gamer, porque todo mundo está comprando cadeira gamer. Então, a própria identidade, né, do produto gamer já é um acréscimo no preço, né? Você não está ganhando qualidade a mais nenhuma, você está ganhando só uma coisa que pertence àquela identidade, né? Então, isso é um fator interessante aí, né? Que gera essa barreira de acesso também, né? Fala, Vinícius. Rapidinho, professor, que você me lembrou um ponto importante. Logo quando eu comecei a jogar muitos jogos de PS3, eu gosto muito de jogos estilo Red Dead e Uncharted, que são jogos de aventura e você tem um universo um pouco mais expansivo. E você consegue fazer várias coisas, além de comprar itens, por exemplo, e colecionar. E eu lembro que na época eu via muito gameplay. E os gameplays antes eram só aquele que a gente também chama de walkthrough, né, que é você passando através do jogo. E antes eram só a pessoa jogando, não tinha a imagem da pessoa, de nada, era só a pessoa jogando aquele jogo sem áudio nenhum. Às vezes tinham algumas pessoas que postavam no YouTube e colocavam os áudios do jogo, né?
E hoje, alguns anos depois, já com outra leva de Xbox, com outra leva de PlayStation, aí já vê isso que você falou. A pessoa que a publica, que gosta de jogar videogame, que é um gamer, por mais que seja amador ou profissional, ele já faz esse investimento para atrair pessoas para o canal dele. Ou seja, ele já tem uma câmera bem melhor, ele já filma o jogo em duas perspectivas. Ele jogando e o jogo na mesma tela, só que ele em miniatura, no caso, né? E eu acho bacana isso, porque é uma forma também de você influenciar as outras pessoas e também de manter o seu canal ali, né, atualizado ou seja, hoje em dia ninguém vai querer mais ver, assim, as pessoas só jogando o jogo só para a tela, vão querer ver, né, tipo, as reações, vão querer ver como é que aquele cara joga as cadeiras, como você falou, né, pô, aquele cara tem uma cadeira legal e tal, a cadeira dele tem um controle que faz isso no meio do jogo, tem a questão do neon, da luminosidade, eu acho que isso também acaba influenciando e também construindo essa identidade do que é ser game também, né? Não é só você também ter o jogo e o dinheiro, mas também se comportar como um, digamos. Vinícius, eu enxergo isso que você falou, só para a gente conversar sobre, eu enxergo isso que você falou como um pouco preocupado sobre isso, porque o que acontece? A partir do momento que você impõe uma barreira de consumo sobre uma identidade, né? Que aí a gente pode depois até discutir se essa identidade existe mesmo, se ela é uma isca para a gente comprar mais coisas, né? Mas a barreira de consumo para você se entender entre pessoas que são seus pares, que gostam daquele produto, ela é meio cruel, né? Porque nem todo mundo pode comprar uma câmera para transmitir jogos, né? Tem várias questões aí que eu me interesso muito, que eu queria muito conversar com vocês mais sobre, mas eu acho que a gente já está ultrapassando um pouco o tempo. Mas, por exemplo, a questão da transmitir o jogo, ela se torna um trabalho, né? A Twitch, que é a plataforma onde as pessoas fazem isso, ela cobra a produtividade da pessoa que está transmitindo. Então, se ela estiver cansada, ou se ela tiver que, no meio da pandemia, ela está cansada, não tem com o psicológico abalado, ela tem que ir lá transmitir, sei lá quantas horas por semana, né? E que precisa manter uma média de espectadores e etc. Isso mesmo para pessoas, não são só os profissionais, né? Ela pede isso mesmo de canais pequenos. O pessoal que eu faço pesquisa, a gente tem o nosso canal lá na Twitch, ele fica mandando para a gente, você não fez transmissão essa semana. É tipo um bom patrão cobrando, né? Como se a gente fosse empregado deles. É uma coisa meio doida, né? E o universo do jogo, do lazer, ele devia ser meio que blindado do mundo do trabalho, né? É o momento de você sair do trabalho e entrar no jogo, né? Entrar na diversão. Sair do consumo e entrar no jogo. Mas aí a gente está vendo esses mundos meio que se borrando, né? Um se misturando com o outro. Então tem uma... Aí, Janaíne, me apoia, me ajuda aí, Janaíne. Você tem essa mistura entre lazer e trabalho, entre consumo e lazer também, que pode ser que daqui a pouco a gente não tenha mais um momento de lazer, né? Igual o Jonathan Crary lá, que fala que a gente já está trabalhando até dormindo, né? Então daqui a pouco daqui a pouco não, a gente já está trabalhando até jogando, né? E aí o mundo do trabalho invade todos os terrenos que a gente se refugiava dele, né? Então, pensa com carinho nisso, Vinícius. Isso tem tudo a ver com o que a gente conversou no comecinho da disciplina de economia política, porque é uma mistura tão selvagem, vamos dizer assim, que a galera um pouco naturaliza, né, Ivan? Então, tipo, a gente eu ouço isso sempre, a gente já tem o celular, já identifica o celular como uma extensão da nossa mão, do nosso corpo, né? E o que isso significa? São coisas absurdas, né? Sim. Então, de certa maneira, é muito importante a gente problematizar isso, especialmente nas gerações mais novas, que já vão ter esse vínculo tão mais próximo, que não vão conseguir identificar, né, essas diferenças, essas distâncias, né? Porque parece sempre que a gente está ou se distraindo, ou só curtindo, mas na verdade a gente está gerando renda, né? Gerando Sim. lucro para um outro grupo. Povo, só uma coisa.
Tem mais perguntas para Ivan e para Sueldes também? Se não, digam aí. Mas eu acho que vocês podiam... Eu quero agradecer, obviamente, né, a presença de vocês, de Ivan, de Sueldes, de todo mundo que está aqui participando. Mas eu queria, de certa forma, que vocês pudessem também fazer umas considerações finais sobre o futuro, sabe? Eu vejo um crescimento também no interesse por esse tema, né? Então, ainda, como você falou, né, Ivan, não tem fomento e também não tem uma formação, né? Se você pudesse fazer uma fala para essa galera, né? E aí o Sueldes vai abrir bem os ouvidinhos. Mas como é que, de alguma forma, a gente pode pensar na formação do profissional para esse campo, ou coisas assim? Sim, sim. No momento, né, a formação para produção de games, ela vem mais ou menos como o senhor descreveu, né? Você tem ali, por exemplo, pessoal que mexe com design, né, que é formado em design, mas que busca se especializar de uma forma meio fora do currículo oficial em arte para jogos, né? Mesma coisa na área da computação, que a gente pensa como uma área mais estabelecida e tal, mas que também nos cursos de computação você não tem necessariamente muita adesão de currículo para assuntos como games. Então, o cara tem que estudar à parte, né, paralelamente. Então, no Brasil é muito assim, né? Você tem cursos de jogos, né, em universidades públicas, se eu não me engano, o único é na Bahia, que é na UNEB, que é recente agora, que foi, se eu não me engano, encabeçada a formação pela Lynn Alves, que é uma professora que estuda games há bastante tempo, uma das pioneiras aqui no Brasil no estudo dos games, e que aí sim é um curso voltado com currículo para jogos e tal, tanto na parte de arte quanto na parte de design, de criação, quanto na parte de arte, etc. Né? Então, eu acho que, enfim, é um campo que é muito caracterizado por esse aprendizado meio fora do currículo oficial das universidades, né? Você tem essa questão de ser também uma área em que as pessoas têm uma certa propensão ao trabalho coletivo, né? Mais ou menos como a gente vê no audiovisual também. Então tem, como eu falei, principalmente na parte independente, esse circuito de apoio, né, que é importante para quem quiser, quem se interessa sobre games, e procurar quem faz jogos no Twitter, pessoas grandes e pequenas, né, no Twitter, nos servidores aí que tem no Discord, né, nas redes sociais em geral, no Reddit, que é onde o pessoal do desenvolvimento de games costuma se aglomerar, né, e é mais ou menos isso. Eu acho que uma coisa que a gente está vendo é o crescimento do uso de games em outros âmbitos, né? Então, por exemplo, a coisa das lives com games, né? Como o pessoal falou aí que gosta de assistir, né? Isso está começando a descambar para outros mercados, né? Então, a Anitta já está fazendo live jogando videogame com o Nobru, que é um jogador de Free Fire profissional, né? Com milhões de seguidores. Políticos usando games para fazer, a Janaína falou do Boulos, né? Políticos usando games aqui no Brasil, nos Estados Unidos, usando games para fazer live, para chamar um público interessado, né? Então tem essa pervasividade, né? Como é que fala isso? Essa migração dos games para outras formas de conteúdo, que é uma coisa que vai começar a acontecer agora, né? E aí, querendo ou não, vai ter necessidade de pessoas que entendam esse mercado, esse mundo, né? Essa cultura dos jogos, para poder dialogar com esses conteúdos e poder produzir esses conteúdos, né? E imaginar isso. Então, isso é uma coisa, tipo, no exercício de futurologia dá para fazer com alguma segurança, porque é uma tendência que começou muito forte agora em 2020, né? A partir da pandemia, quando todo mundo ficou fechado, e essas plataformas de streaming, o próprio mercado de games cresceu assim vertiginosamente, né? As pessoas começaram a comprar muitos jogos e muitas pessoas começaram a transmitir jogos nessas plataformas.
pro Facebook Gaming, YouTube Gaming, tem um monte, né? Então, acho que é isso, Janaína, para exercício de futurologia. Massa. Pois é isso, então, né? Obrigado demais, viu, Ivan, por sua generosidade, por participar. Você é sempre muito, muito, muito bem-vindo aqui na UFRN. Obrigada mesmo, Sueldes. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu vou parar aqui a gravação. Ok. Quer aproveitar a deixa do professor?